Meu chefe me demitiu dizendo que a empresa precisava de sangue novo, mesmo eu sendo responsável por 60% do faturamento. Sorri, agradeci e saí em silêncio. No dia seguinte, 3 clientes pediram rescisão e me ligaram direto. Foram 28 anos entrando por aquela mesma porta. 28 invernos, verões, almoços apressados, aniversários esquecidos por causa de uma reunião. Tudo por aquela empresa. Era mais do que um emprego. Era a minha segunda casa. Talvez até mais do que isso. Talvez fosse a minha identidade. Naquela manhã de quinta-feira, cheguei como sempre. Vesti minha camisa azul, que minha esposa passara na noite anterior. Tomei meu café em silêncio, deixei um beijo leve na testa dela e saí com a certeza de mais um dia de entrega. Não desconfiei de nada. Pelo contrário, havia fechado um contrato importante no início da semana, algo que traria mais de R$300 mil ao caixa da empresa nos próximos meses. Fiz isso como sempre fiz, com competência, ética e respeito. Eu era conhecido por isso entre os clientes. Alguns já nem negociavam mais com outros vendedores. Queriam falar comigo. Quando cheguei, reparei que alguns olhares me evitavam. Havia algo no ar, uma hesitação, desconfortável, como se o ambiente estivesse me observando em silêncio. Às 10h30, recebi uma mensagem da secretária. O Sr. Mauro quer falar com você na sala dele. Agora. Respirei fundo. Não era comum ser chamado assim de repente. Peguei minha caneta, hábito antigo, e caminhei em direção à sala envidraçada do diretor-geral. Ele me recebeu com um sorriso ensaiado, um sorriso que não alcançava os olhos. Notei que os papéis sobre sua mesa estavam perfeitamente alinhados. Uma xícara de café, recém-colocada, soltava fumaça. E então, sem rodeios, ele disse: Jorge, a empresa está passando por uma reestruturação. Estamos buscando sangue novo, entende? Gente com mais energia, mais conectada ao novo mercado. Você entende, não é? Meu nome é Jorge Ribeiro. Tenho 58 anos. E naquele instante, entendi. Mas não consegui aceitar. Mantive o olhar fixo nele por alguns segundos. Minha garganta secou. Senti uma pontada no peito, como se faltasse o ar. Tentei esboçar uma reação, mas ele prosseguiu, evitando qualquer abertura para o diálogo. Sua contribuição foi imensa ao longo dos anos, ninguém nega isso. Mas precisamos acompanhar a velocidade do mundo, e você já não tem mais o mesmo gás. Essas palavras, ditas com tanta naturalidade, foram como facas. Gás. Como se eu fosse um motor velho, pronto para ser substituído. Lembrei de todas as vezes em que fiquei até mais tarde, que fiz viagens cansativas de última hora, que perdi jantares em família para atender a empresa. Tudo isso jogado no lixo com uma frase fria e um discurso genérico sobre juventude e inovação. Senti minhas mãos suando. Meu estômago revirava, mas eu não ia chorar ali, não diante dele. Entendo, respondi com voz firme. Só gostaria que isso tivesse sido dito com mais respeito. Ele desviou os olhos, desconfortável. Me estendeu a mão. Eu apertei, sorri, agradeci e saí. Desci os 3 andares pelas escadas. Cada degrau era uma lembrança. A campanha premiada de 2014. O cliente difícil que só eu conseguia manter. Os treinamentos que dei para novatos que hoje ganham o triplo do meu salário. A festa de fim de ano em que fui homenageado por dedicação exemplar. Ironia. Cheguei ao térreo e encarei pela última vez a recepção. Os seguranças me cumprimentaram com o respeito de sempre. Eles não sabiam, ninguém sabia. Ao sair pela porta principal, o sol me atingiu em cheio no rosto. Era meio-dia. Um calor abafado me envolveu. Caminhei lentamente até o carro. Sentei ao volante, liguei o motor e fiquei ali parado por longos minutos. Não conseguia mover as mãos. Era como se meu corpo estivesse presente, mas minha alma ainda estivesse lá dentro, presa naquele escritório onde fui desvalorizado. Quando cheguei em casa, minha esposa percebeu no primeiro olhar. Eu não precisava dizer nada. Sentei no sofá, tirei os sapatos e fiquei em silêncio por um bom tempo. Sentia-me humilhado, fracassado,
como se todo o meu esforço tivesse sido em vão. Naquela noite, mal dormi. A cabeça não parava. Como recomeçar aos 58 anos? Quem iria me contratar? E mais, como digerir o fato de ter sido descartado assim, por falta de gás? Mas o que eu não sabia é que, enquanto eu lutava com meus próprios fantasmas, 3 pessoas, em lugares diferentes da cidade, também estavam em silêncio. Mas por um motivo bem diferente. Elas haviam descoberto, naquela mesma tarde, que eu não estava mais na empresa, e nenhuma delas gostou do que ouviu. E no dia seguinte, quando o telefone tocou, eu jamais poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Acordei antes do sol. Não porque tinha algo marcado, mas porque meu corpo ainda estava condicionado à rotina de sempre. Era como se, mesmo demitido, eu ainda pertencesse àquele lugar. Mas a verdade já havia se instalado em mim. Não pertencia mais. Ou pior, talvez nunca tivesse pertencido de verdade. Tomei café sozinho. O silêncio da cozinha parecia zombar da minha situação. O cheiro do café recém-passado, que antes me trazia foco, agora me embrulhava o estômago. Olhei para minhas mãos. Rugas, algumas manchas. Mãos que assinaram contratos milionários que apertaram outras com firmeza e confiança. Mãos que agora estavam vazias. Sentei na varanda e fechei os olhos. Comecei a lembrar dos últimos meses. Comecei a perceber sinais que, até então, eu havia escolhido ignorar. Começou com pequenos comentários, aparentemente inofensivos, nas reuniões. Frases como, o mercado mudou muito nos últimos anos, né, Jorge? Ou, talvez a gente precise de uma abordagem mais moderna, mais digital. No início, pensei que fossem apenas observações construtivas, mas com o tempo, o tom mudou. Me vi sendo excluído de projetos em que eu costumava liderar. As decisões começaram a ser tomadas em grupos de WhatsApp, dos quais eu sequer fazia parte. Em reuniões, minhas sugestões eram interrompidas por colegas mais jovens que falavam com uma confiança ensaiada, mas vazia. E mesmo quando os resultados confirmavam que minhas estratégias ainda funcionavam, meu nome era citado com cada vez menos entusiasmo. Comecei a ouvir nos corredores termos como mindset, pivotar, escalar soluções, nativo digital. Era como se uma nova língua tivesse se instaurado, e eu, apesar de fluente em resultados, não fosse mais fluente em aparências. No fundo, o que incomodava neles não era a minha idade, era a minha permanência. Eu me tornei o espelho do que eles temiam ser um dia. Um veterano com muito a oferecer, mas que ocupava um espaço que alguém mais moderno queria. Lembrei de um episódio marcante. Tínhamos uma convenção anual em que sempre convidávamos clientes para uma palestra. Eu, há anos, era o responsável por abrir o evento. Naquele ano, soube pela recepção que seria substituído por Lucas, um rapaz de 32 anos recém-chegado. Quando questionei Mauro, ele disse: "A gente quer dar uma cara nova para o evento, uma linguagem mais atual." Engoli em seco. Assisti à apresentação de Lucas da primeira fileira. Ele usava termos técnicos, gráficos coloridos, mas falava como se recitasse algo decorado. No fim, um dos principais clientes veio até mim e disse: "Ele parece bom, mas falta peso, falta vivência. Você sabe do que eu estou falando, Jorge." Sorri, agradeci e me calei. Eu me calava cada vez mais, até que o silêncio se tornou hábito. As demonstrações de desprezo eram sutis, mas constantes. Minha mesa foi realocada para perto da copa, como se eu fosse um funcionário de apoio. Minha senha de acesso ao sistema foi alterada, sem aviso. Começaram a marcar reuniões fora do meu expediente, sabendo que eu precisava sair para levar minha esposa ao tratamento de saúde. E tudo isso sempre acompanhado de um discurso educado, cordial, coberto de desculpas e justificativas administrativas. Foi então que entendi. Estavam me afastando, lentamente. Não podiam demitir alguém com meu histórico de uma hora para outra. Seria mal visto por clientes, por colegas mais antigos. Então, optaram pela técnica mais covarde, esvaziar minha
Função até que minha presença fosse considerada dispensável, e no fim fui. Mas naquele dia seguinte, enquanto eu ainda remoía o gosto amargo da demissão, algo inesperado aconteceu. O telefone tocou. Era Fernando, um dos clientes mais antigos da empresa. A voz dele soava diferente, curta, séria. Jorge, fiquei sabendo do que aconteceu. Foi isso mesmo? Você saiu da empresa? Engoli em seco. Tive vontade de mentir, de dizer que estava tudo bem. Mas não consegui. Sim, Fernando. Eles me desligaram ontem. Disseram que estão buscando sangue novo. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. E então, em um tom quase cortante, ele respondeu: Sangue novo, é? Pois fique sabendo que sem você, meu contrato com eles não se sustenta. Amanhã envio a carta de rescisão, mas antes disso preciso te encontrar. Tenho uma proposta. Fiquei paralisado. Antes que eu pudesse reagir, ele continuou. E Jorge, você não foi descartado. Você foi libertado. Desliguei o telefone ainda atordoado. Meu coração batia acelerado. Havia algo se movendo, algo grande. E mal eu sabia que aquele seria apenas o primeiro de 3 telefonemas que mudariam o rumo da minha vida. Porque quando o segundo cliente ligou, tudo começou a tomar um rumo que nem nos meus melhores anos eu teria imaginado. O telefonema de Fernando ficou martelando na minha cabeça durante todo o dia. Repeti cada palavra mentalmente, tentando entender o que ele quis dizer com "tenho uma proposta". Eu me perguntava se era apenas um gesto de solidariedade ou se havia de fato algo concreto por trás daquele tom sério. Naquela noite, minha esposa percebeu que havia algo diferente no meu olhar. Talvez um lampejo de esperança. Sentei ao lado dela no sofá e contei o que Fernando havia dito. Ela me ouviu em silêncio, com os olhos úmidos. Quando terminei, ela segurou minha mão com força. Eu sempre soube que você valia muito mais do que aquela empresa. Mas é diferente ouvir isso vindo de alguém de fora, não é? Assenti. Era diferente, sim. Era reconfortante. Era raro. Era verdadeiro. No dia seguinte, pouco antes das 10 da manhã, meu telefone tocou novamente. O número era conhecido. Era o telefone pessoal da diretora financeira de uma das maiores empresas de cosméticos do estado. Cliente da antiga empresa havia mais de uma década. Jorge, aqui é a Cláudia. Acabei de saber que você saiu da empresa. Estou ligando para confirmar se é verdade, porque, sinceramente, estou perplexa. Eu confirmei, com cautela. Sim, Cláudia. Ontem fui desligado. Decisão da diretoria. A justificativa foi a necessidade de sangue novo. Houve uma pausa, um suspiro profundo. Que tipo de empresa troca solidez por modismo? Jorge, você era a única razão pela qual mantínhamos aquele contrato. Você conhece nosso negócio como ninguém. Você nos ouvia, nos orientava, fazia parte do nosso crescimento. Eu agradeço muito pelas palavras, Cláudia. Fico feliz em saber que, ao menos do lado de fora, meu trabalho foi visto. Visto e valorizado, Jorge. E digo mais. Se você decidir atuar de forma independente, eu sou a primeira a migrar com você. Pense nisso. A ligação foi curta, mas impactante. Fiquei em silêncio por longos minutos depois de desligar. O que estava acontecendo? À tarde, enquanto tomava um café na varanda, um hábito recente, já que agora eu tinha tempo, o telefone tocou pela 3ª vez. Era Samuel, diretor de uma rede de clínicas médicas. Um homem prático, direto, que nunca perdeu tempo com gentilezas. Mas naquele dia sua voz estava diferente. Carregava algo que eu não sabia identificar de imediato. Talvez fosse frustração. Talvez fosse indignação. Jorge, acabei de receber a notícia da sua saída. Precisei confirmar por outras fontes, porque ninguém da empresa teve a coragem de me avisar diretamente. Fiquei em silêncio, como quem não quer reabrir feridas. Mas ele continuou. Olha, vou ser direto. Você era o único com quem eu confiava os contratos da minha rede. O resto é instável. Aquilo, lá sem você, não sei se sobrevive. Aliás, nem sei se quero continuar investindo meu dinheiro com eles.
Respirei fundo, tentando absorver tudo aquilo. Samuel, eu não esperava isso. Ainda estou tentando entender o que vem pela frente. Estou digerindo tudo. Pois comece a digerir com o seguinte em mente: se você montar algo seu, eu fecho com você, sem hesitar. E então, pela primeira vez desde a demissão, algo dentro de mim se acendeu. Era como se, depois de dias andando por um corredor escuro, eu finalmente visse uma fresta de luz sob uma porta entreaberta. Desliguei o telefone e me levantei da cadeira. Caminhei até o espelho da sala. Encarei meu reflexo por alguns segundos. Ali estava um homem cansado, sim. Um rosto com marcas do tempo, cabelos grisalhos e olhos fundos de noites mal dormidas. Mas havia também outra coisa ali. Uma firmeza. Uma espécie de renascimento silencioso. Comecei a pensar com clareza. 3 grandes contratos. 3 clientes fiéis. Todos dispostos a migrar comigo. Eu não precisava de uma empresa para provar meu valor. Eu era o valor. Naquela mesma noite, conversei longamente com minha esposa. Compartilhei minhas ideias. Ela ouviu com atenção, mas não escondeu a preocupação. Jorge, e se não der certo? E se for arriscado demais? E se for a minha chance de mostrar que ainda há lugar para a experiência nesse mundo que só enxerga juventude como sinônimo de competência? Ela me abraçou forte, e naquele abraço eu soube que não estava sozinho. Nunca estive. A semente estava plantada, mas o solo ainda precisava ser preparado. Havia muito o que pensar, planejar, organizar. E enquanto eu estruturava mentalmente os próximos passos, algo inesperado aconteceu. Recebi uma mensagem do Mauro, meu ex-diretor. Apenas uma linha. Jorge, podemos conversar? Precisamos resolver um problema urgente com 3 contratos que entraram em risco. O rosto dele veio à minha mente, sua postura altiva, o desprezo disfarçado de cordialidade. Agora, a máscara parecia ter começado a cair. Mal ele sabia que o homem que ele descartou era o mesmo que agora segurava as chaves do que poderia ser o início de algo muito maior. A mensagem de Mauro chegou como um sussurro vindo do passado, tentando atravessar a porta que eu já começava a fechar. Podemos conversar? Ele escreveu, como se fosse apenas mais uma questão rotineira. Mas ali estava embutido o peso daquilo que ele havia ignorado. O valor das relações humanas, da confiança construída com o tempo, da lealdade que não se compra com discursos. Demorei para responder. Confesso, não por orgulho, embora eu tivesse razões de sobra, mas porque eu precisava pensar com clareza. Eu não era mais o Jorge que aceitava calado os silêncios constrangedores da sala de reuniões. Eu não devia mais satisfações, e isso era libertador. No dia seguinte, aceitei o encontro. Nos encontramos em um café discreto da cidade, onde costumávamos almoçar em ocasiões de fechamento de contratos. Ironia fina. Ele chegou, antes de mim, vestido como sempre. Camisa clara, relógio caro, blazer sem um vinco sequer. Mas o rosto havia algo diferente. As sobrancelhas ligeiramente franzidas, o queixo trêmulo e uma tentativa mal disfarçada de parecer no controle. Jorge, obrigado por vir. Bem, acho que houve um mal-entendido. Algumas coisas saíram do eixo desde a sua saída. Que tipo de coisas? Perguntei com calma, deixando que ele se explicasse. Ele hesitou, apoiando os cotovelos na mesa, como quem carrega algo pesado. 3 contratos importantes estão prestes a ser rescindidos. Os clientes alegam que perderam a confiança na condução atual. Dizem que o diferencial era você. E francamente não temos como negar isso. Mas talvez ainda possamos encontrar uma forma de reverter a situação. Se você puder voltar, mesmo que como consultor, interrompi. Mauro, eu não vou voltar. Ele arregalou os olhos por um breve instante, e então voltou ao tom corporativo, como se ainda tentasse negociar território. Perdido. Jorge, você precisa entender. Foi uma decisão estratégica, não foi pessoal. Estamos seguindo uma linha de modernização. Havia pressão da diretoria. Mauro, cortei novamente com firmeza. Eu entendi desde o primeiro instante. Vocês queriam sangue novo. Eu aceitei a decisão, saí em silêncio.
Mas agora o que você está pedindo não é reconciliação. É socorro. E, sinceramente, isso deveria ser dito com mais humildade. Ele baixou os olhos. O silêncio entre nós durou longos segundos. Você vai mesmo abrir sua própria consultoria? Perguntou com um ar entre ceticismo e temor. Sim, e já tenho 3 contratos engatilhados. Talvez 4. Estou conversando com gente que reconheceu meu valor sem eu precisar implorar por ele. O rosto de Mauro ficou pálido. Era a primeira vez que ele me ouvia falar com tamanha assertividade. Pela primeira vez ele parecia ver Jorge Ribeiro como alguém inegociável. Terminamos a conversa com um aperto de mão frio e um silêncio eloquente. Não havia mais nada a dizer. Na semana seguinte, dei entrada na abertura oficial da minha consultoria. Batizei o projeto com um nome simples, Vértice Estratégico, um nome que resumia minha visão. Estar no ponto onde as decisões se encontram, onde a experiência não é descartada, mas sim o eixo de tudo. Cláudia foi a primeira a assinar contrato. Em seguida, Samuel. Depois, Fernando. Aluguei uma sala modesta em um coworking. Apenas uma mesa, um notebook e uma cadeira confortável. Mas naquele pequeno espaço, havia mais dignidade do que em anos de salas climatizadas que me trataram como peça de reposição. Aos poucos, fui contratando. Primeiro uma secretária, depois um estagiário de administração. Um jovem inteligente, porém rejeitado por grandes empresas por não ter perfil agressivo. Vi nele uma chance de moldar alguém com valores reais, não com frases de efeito. Meu nome voltou a circular. Clientes antigos me ligavam querendo saber como podiam migrar comigo. Um jornal local me procurou para fazer uma matéria sobre executivos que empreendem após os 50. Minha história começava a ecoar, e pela primeira vez sem precisar gritar. Soube por conhecidos que a empresa de Mauro perdeu mais 2 contratos. A equipe de vendas se dividiu. Alguns foram demitidos, outros pediram para sair. A instabilidade cresceu e a reputação caiu. Comentava-se nos bastidores que a modernização havia custado caro demais. E então, um dia, fui convidado para dar uma palestra em uma universidade. O tema: o valor da experiência em tempos de descarte. Aceitei. Falei com serenidade, contei minha trajetória e ao final fui aplaudido de pé. Vi jovens emocionados, profissionais mais velhos enxugando os olhos. Vi ali que minha história não era apenas minha. Mas o maior reconhecimento veio de um lugar inesperado. Recebi um e-mail curto, vindo de um endereço institucional. Era uma proposta de sociedade, vinda de uma multinacional interessada em expandir sua atuação no Brasil. O assunto da mensagem dizia, apenas, queremos você à frente, não apesar da sua idade, mas por causa dela. E foi aí que percebi. O que começou como um fim humilhante, agora se desenhava como o início de algo que eu jamais ousara sonhar. O convite da multinacional chegou em um momento em que eu já estava em paz com minha decisão. A Vértice Estratégico crescia de forma saudável. Eu havia recuperado a confiança, construído um ambiente de trabalho leve, sem jogos de poder, sem discursos vazios. Pela primeira vez em muitos anos eu acordava todos os dias com prazer no que fazia, e com a certeza de que cada cliente me procurava não por modismos, mas por confiança. Ler aquele e-mail, no entanto, me trouxe uma emoção inesperada. Não era apenas uma proposta comercial. Era uma afirmação de tudo que eu havia sido e tudo que ainda podia ser. Eles não me queriam, apesar da idade, como tolerância. Me queriam por causa dela. Pela bagagem, pela estabilidade, pela visão de longo prazo. E isso para um homem de 58 anos que fora chamado de sem gás. Era mais do que reconhecimento. Era redenção. Aceitei a proposta, mas com uma condição. Minha consultoria se manteria autônoma. A parceria seria de cooperação estratégica, não de absorção. Eles aceitaram prontamente. Sabiam que não estavam comprando uma marca. Estavam se aliando a uma história. Meses se passaram. A rotina mudou, mas o propósito se manteve. Agora, minha empresa atendia projetos maiores, com alcance nacional. Contratei mais gente, profissionais.
Experientes que, assim como eu, tinham sido deixados de lado por causa de suas rugas e cabelos brancos. Também dei oportunidade a jovens que buscavam mais do que promessas em PowerPoint. Jovens que queriam aprender com quem viveu o mercado de verdade. Minha esposa, sempre ao meu lado, me viu florescer novamente. Recomeçamos pequenos rituais, almoços durante a semana, fins de semana sem interrupções. A angústia que me consumia meses atrás foi se dissolvendo, dando lugar a uma tranquilidade que não vinha do dinheiro, mas da certeza de estar onde se deve estar. Certa manhã, enquanto organizava meus e-mails, recebi uma notificação de uma rede social profissional. Era uma notícia sobre a empresa em que trabalhei por quase 3 décadas. Mauro Andrade deixa a direção após reformulação administrativa. Empresa sofre queda de 28% no faturamento após perda de grandes contas. Li com atenção. Não com prazer, nem com vingança. Apenas com a consciência serena de quem já não carrega peso algum no coração. A verdade é que, no fim das contas, não precisei provar nada para ninguém. A vida fez isso por mim. Hoje, aos 59 anos, sou um homem em paz. Sou meu próprio chefe, mas mais do que isso, sou dono do meu tempo, da minha energia, da minha dignidade. Voltei a caminhar de manhã. Escrevi um artigo sobre envelhecimento profissional que foi publicado em revistas do setor. Fui convidado para palestrar em congressos. E, o mais importante, continuo com meus valores intactos. Outro dia, um jovem, estagiário, me perguntou durante um café: Jorge, o senhor nunca teve vontade de voltar àquela empresa? Mostrar que estavam errados? Sorri. Eles não estavam errados. Eles apenas não sabiam o que tinham nas mãos. E eu também não sabia, até sair de lá. Às vezes, o que parece uma perda é só a vida nos empurrando para o lugar certo. Ele ficou em silêncio, refletindo. Eu me levantei, toquei seu ombro e disse: aprenda uma coisa. O valor de um profissional não se mede pela idade nem pelo cargo. Se mede pela diferença que ele faz na vida das pessoas. E se você for fiel a isso, o mundo sempre vai abrir espaço. Nem sempre de forma rápida, mas sempre de forma justa. Enquanto escrevo essas últimas palavras, percebo que a verdadeira vitória não está nos contratos, nos lucros ou nos prêmios. Está em olhar para trás sem arrependimento, em saber que, quando tentaram me apagar, eu me reconstruí. Não maior, mas mais inteiro. E se alguém aí fora estiver ouvindo isso e se sentindo descartado, esquecido ou desvalorizado, saiba, o mundo precisa de você. Não pelos títulos, mas pelo que ninguém mais pode copiar, sua vivência. Porque a vida, com o tempo, sempre dá uma resposta. E a minha veio sem gritos, sem revanche. Veio em silêncio, mas tão clara quanto o sol de cada manhã.